Bem-vindos ao Explique-me Isso! Então, hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, todo mundo já sentiu na pele em algum momento, mas que hoje virou uma questão séria de saúde pública: a solidão. E não estamos falando só daquela sensação passageira de estar só, mas de uma verdadeira epidemia silenciosa com consequências bem reais para milhões de pessoas, principalmente aqui no Brasil. Olha só esse número. Primeiro lugar. Parece bom, né? Título de campeão? Mas a verdade é que esse pódio aqui é um baita sinal de alerta. Essa é a posição do Brasil num ranking global bem recente. E, infelizmente, não é um motivo para a gente comemorar. Pois é, esse gráfico aqui bota o dedo na ferida. Uma pesquisa da Ipsos mostrou que metade, gente, é isso mesmo, 50% dos brasileiros dizem que se sentem sozinhos. Para ter uma ideia, isso é muito acima da média mundial, que já é de 33%. É basicamente 1 em cada 2 pessoas por aqui lidando com esse sentimento. E não pensem que isso é só um problema nosso, não. A coisa é tão séria que em novembro de 2023, a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, bateu o martelo. A solidão é uma ameaça global à saúde. Ou seja, o mundo todo está olhando para isso como uma verdadeira epidemia que precisa ser combatida. Tá, mas o que é solidão afinal? O que a ciência diz sobre isso? Porque, acredite, é bem mais complicado do que só estar sozinho. Vamos entender essa diferença. E aqui tem um ponto super importante. A gente precisa separar as coisas. Uma coisa é isolamento social, outra é solidão. Isolamento é objetivo, sabe? É ter poucos contatos, pouca gente por perto, é uma condição. Agora, solidão... solidão é um sentimento, é subjetivo. Você pode estar numa festa lotada e se sentir a pessoa mais sozinha do mundo, porque as conexões ali não te preenchem, não fazem sentido. E isso nos joga direto numa baita questão dos nossos tempos, né? O psicólogo Alexandre Coimbra Amaral levantou uma bola genial. Ele pergunta, será que as redes que nasceram para ser sociais não viraram, na verdade, redes solitárias? É uma provocação e tanto. A gente vive na era da hiperconexão, mas parece que muita gente está mais ilhada do que nunca, falando sozinha para uma tela. E o pior é que a solidão não discrimina, não. Não quer saber de idade, de conta bancária, nada disso. Os dados da OMS mostram que ela atinge 1 em cada 6 pessoas no mundo. E olha que curioso, os jovens, ali entre 13 e 29 anos, são um dos grupos mais afetados. Assim como os idosos, 1 em cada 3. E grupos que já são marginalizados. É um problema que realmente atravessa todas as gerações. E para a gente sentir o peso disso, para sair um pouco dos números, o Amaral conta uma história que, nossa, é de cortar o coração. A história de um amigo dele que ia todo santo dia na padaria comprar um único pão. Um pãozinho. Sabe por quê? Porque ele não tinha com quem dividir o café da manhã. É um detalhe tão pequeno, mas que mostra um vazio imenso, né? Bom, agora a gente vai entrar numa parte mais pesada, mas que é fundamental. Qual é o preço que a gente paga na nossa saúde por causa dessa epidemia? Porque os impactos, tanto no corpo quanto na mente, são muito sérios. Olha, a lista de riscos é de assustar. Solidão crônica aumenta a chance de AVC, de doença cardíaca, de demência. Ela bagunça nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, e abre a porta para ansiedade e depressão. E no limite pode até levar a uma morte prematura. E se ainda restava alguma dúvida da gravidade, segura essa comparação. Os especialistas dizem que o impacto da solidão no corpo pode ser tão prejudicial quanto fumar, ser obeso ou levar uma vida totalmente sedentária. Entende a dimensão? A gente não está falando de uma tristeza passageira. Estamos falando de um fator de risco para a saúde tão sério quanto esses outros que a gente já conhece tão bem. Mas calma, a boa notícia é que agora que o problema está escancarado, o mundo está começando a reagir. Então vamos ver o que está sendo feito, qual é o antídoto para isso. A resposta parece estar na conexão. E já tem gente se mexendo. Sim, o Reino Unido, por exemplo, foi pioneiro, criou até um Ministério da Solidão. O Japão está investindo pesado em projetos que juntam jovens e idosos. E aqui no Brasil, algumas iniciativas como a tal da prescrição social estão começando a aparecer. E o que danado é essa prescrição social? É uma ideia super legal. Imagina ir no médico e, em vez de sair só com uma receita de remédio, sair com uma receita para participar de um grupo de caminhada, fazer trabalho voluntário ou ir a um evento cultural. É isso. É o profissional de saúde entendendo que se conectar com outras pessoas é, em si, uma forma poderosa de terapia. Mas não dá para esperar só pelos governos, né? A luta contra a solidão começa no nosso dia a dia, com gestos pequenos.
O poder de criar essas pontes, de criar conexão, está nas nossas mãos. E o ponto central é exatamente esse. A cura não está numa pílula mágica. Ela está no contato humano de verdade. Como diz o Amaral, de um jeito lindo, solidão se trata com olhos úmidos, pele abraçando alegrias e dores, cheiro de colo de vó, gosto de comida compartilhada. É sobre isso, sabe? É sobre o que nos faz humanos. E o que a gente pode fazer na prática? Coisas simples, de verdade. Visitar aquele vizinho que a gente sabe que mora sozinho. Pegar o telefone e ligar para um amigo que a gente não vê há tempos. Chamar alguém para tomar um café. E talvez o mais difícil hoje em dia, largar o celular de lado e estar de verdade ali, presente, numa conversa. Cada coisinha dessas é um tijolo na construção de uma ponte contra o isolamento. E para fechar, fica aqui uma reflexão da psicóloga Deusivânia Falcão, que é para a gente levar para casa e pensar a respeito. Se a solidão machuca tanto, se ela pode até matar, e se o antídoto é a conexão, a pergunta que fica é: quantas vidas a gente poderia salvar hoje mesmo se a gente simplesmente se fizesse mais presente na vida uns dos outros?